Oi, gente. Então, é fevereiro ainda, né? E a minha irmã, ela ainda tá viajando e ela tá com o meu microfone ainda. Nossa, eu espero muito que esteja funcionando. Porque, ai, minha irmã tem uma mania assim de pegar as coisas, de emprestar as coisas e devolver estragado, sabe? Eu não sei nem o que eu já tava na cabeça quando eu emprestei pra ela. Não deveria ter prestado. Mas pelo menos eu sei que estragou, minha filha. Vai ter que fazer um Pix pra pagar de volta. Porque esse microfone foi muito caro. Eu lembro que na época eu paguei uns R$ 300. Hoje em dia deve estar bem menos. Mas, pô, gente, eu não sei onde eu tava com a cabeça. E agora ela viajou. Aí eu espero que ela. Acho que ela disse que ia chegar entre uma ou 2 semanas. Então daqui a pouco chega aí o meu microfone e a qualidade do áudio fica melhor. Tá? Então, saiu uma polêmica, né? Esses dias aí da Cláudia Raia, onde ela foi pra Portugal fazer uma entrevista. E eu tava falando sobre sexualidade feminina. E eu não sei nem como é que vai ser esse vídeo no YouTube. Eu espero que dê tudo certo, né? Se eu conseguir postar hoje ainda, dia 31. Porque quando a gente fala sobre sexualidade feminina na internet, é muito mais polêmico do que sexualidade masculina, né? Então eu espero que dê tudo certo com o YouTube, senão esse vídeo vai pro ar. Se der certo, vai pro ar. Enfim, ela deu a entender que ela deu um vibrador pra filha dela de 12 anos. Gente, deu a entender. Tá? A gente vai ver essa entrevista aí agora. Vibradores são brinquedos com prescrição médica, tá? Você tem 17 vibradores em casa? Tenho, 17? tenho. Para quê? E quando a Sofia Porque- fez porque- 12 porque anos, eu dei um vibrador pra ela. Falei, basta investigar. Vai saber do que você Cá gosta. está a educação. Mas é Formação. isso, Sim. entendeu? Então, hoje é prescrição médica. Isso não é mais invenção. Então Ai, 17 vou ali. vibradores é uma panóplia de vibradores. Claro, porque eu escolho o vibrador que eu quiser, dependendo do meu mood. Isto é uma vaginoterapia. Óbvio. Claro. E a vagina tem que ser muito bem Deu pra entender, mais ou menos, a polêmica, né? Deu pra entender de que a menina fez 12 anos e ela falou, ó, vá se descobrir, se investigar, né? Enfim, eu poderia falar assim direto o que eu acho da minha opinião, mas iremos ver outras opiniões em relação a isso primeiro, tá? A primeira opinião que eu vi sobre isso foi a mãe de duas. Só que quando ela falou isso, eu fiquei, nossa, a menina que eu sigo aqui, né? Fiquei, nossa, faz sentido. Só que depois eu vi um assunto mais aprofundado, eu me aprofundei mais, vou trazer aqui também opiniões de profissionais sobre isso, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso aí e vai moldar a nossa opinião em relação a isso aí. Vamos assistir primeiro a opinião que eu tenho contrária à minha. Que eu tenho alguns pontos também pra falar nesse vídeo. Essa história pra mim só comprova o comenta da polêmica Ele tá muito baixo, calma. da filha da Cláudia Raia, essa aqui. E quando a Sofia Porque- fez porque- 12 porque- anos, eu dei um vibrador pra ela. Falei, basta investigar. O que eu tenho pra dizer é que eu não tô entendendo qual é o surto da galera falando sobre uma decisão de uma mãe há 10 anos atrás. Na verdade, toda essa história pra mim só comprova um case de sucesso de educação sexual desde sempre. Segue essa linha de pensamento comigo. A garota tem 22 anos. Hoje em dia eu fui ver o que ela tá fazendo da vida, ela faz faculdade. Ela não engravidou na adolescência. A gente nunca viu ela se envolvendo em polêmica. Olha só, a filha da Cláudia Raia aos 14 anos se esfregando Então, eu não acho que ela não ter engravidado na adolescência, ela não se envolver em polêmica, de maneira alguma, tem alguma coisa a ver com o fato dela ter tido uma exposição a um vibrador com 12 anos de idade. Eu não acho que de maneira alguma. É muito, não sei a palavra, mas é muito, tipo assim, pequeno a gente pensar que ela, como adulta, ela foi exposta a um vibrador de 12 anos de idade. Porém, olha, ela não engravidou na adolescência, ela tá fazendo faculdade, ou seja, ela venceu na vida, né? Ela não fez coisa errada, ela não, entendeu? Sendo que a gente sabe que gravidez na adolescência tem muito além disso, né? Quando na verdade a gente não sabe o background do negócio, a gente não sabe se ela tem algum prejuízo sexual, a gente não sabe se ela tem que lidar com isso na terapia, a gente não sabe como é que é a vida dela como adulta em relação a isso, porque, gente, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Depois eu vou trazer a fala de profissionais que falam exatamente sobre isso. Você, muito jovem, você ser exposta a isso muito jovem vai trazer prejuízo sexual na vida adulta? Sim, isso traz, isso é óbvio. Entendeu? Eu não tô falando que a Cláudia Raia tá com um vibrador nela e falou assim, ó, menina, agora você se vira aí. Não, provavelmente explicou como é que funciona, explicou como é que funciona o corpo, como é que funciona a gravidez, como é que funciona a anticoncepcional,
como é que funciona tudo, babado, o negócio todo, babado forte todo, explicou. Só que isso não significa que ela não tenha tido algum prejuízo na vida adulta. E me surpreendi muito a Belly falar sobre isso, porque eu sigo ela. E geralmente ela sempre se foi em polêmicas, assim, ela sempre tem uma opinião bem formada e bem forte. Foi um dos motivos que eu comecei a seguir ela. Só que isso não é questão de defender, eu acho. É um negócio meio que se pensar de você falar em rede nacional, em rede social. Porque isso influencia. A gente tem que lembrar que a gente tá na internet, não só na internet, ela falou no programa, né? Mas a gente tá na internet e o mundo inteiro tá na internet. Inclusive crianças estão na internet. Então, quando a gente fala assim, eu dei um vibrador pra minha filha de 12 anos, sem trazer todo um contexto, do tipo, eu expliquei, eu comentei, aí fui indo aos pouquinhos e que não sei o quê, simplesmente dei um vibrador pra menina de 12 anos, dá a entender de que, então é assim que é educação sexual. Isso gera um efeito rebote. Do tipo, então é isso que as mães estão ensinando pras filhas? Entendeu? Porque a gente sabe muito bem que o mundo já olha pra mulheres que usam vibradores como nojeira, como asco, como se uma boneca inflável não fizesse a mesma coisa. Entendeu? Então, nossa, tanto que eu vou censurar esse vídeo, velho. Nossa senhora, Deus, tanto que eu vou ter que censurar esse vídeo, cara. Nossa, eu vou ter que rodar a bolsinha da edição. Mas entenderam? Então, tipo assim. Gente, entendeu? Enfim. Não é. Não, homens fazem a mesma coisa, só que a questão é, um não tira o fato do outro. Teve muita gente dizendo assim também, mas levam meninos pra. pra. muito mais novos. E também tá errado. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não justifica a outra, sabe? Do mesmo jeito que não é certo você simplesmente dar um vibrador pra uma menina, mesmo que tenha um contexto atrás, dar um vibrador pra uma menina de 12 anos, também não é certo levar um menino de 12 anos pra um tá ligado? Não é certo. De maneira alguma. Aí o problema das pessoas é de achar que não, porque ela não falhou na vida, porque ela não engravidou na adolescência. E mesmo assim a gente não sabe se ela não tem que correr atrás de um prejuízo hoje em dia por conta disso. E a probabilidade dela correr atrás de um prejuízo por conta disso é muito alta. Do mesmo jeito que pode estar acontecido, do mesmo jeito que não pode estar acontecido. E você, como mãe, você não vai correr esse risco. Aí a pessoa vem, fala isso em rede nacional da filha, que já é adulta, e acha que não vai influenciar, isso influencia. Eu acho que a pior parte, a minha pior parte disso é a parte que influencia. As pessoas vão começar isso e pensar que não. Então educação sexual é isso. Porque educação sexual dentro de casa tá sendo começado a falar agora. Sabe? Por conta do mundo do jeito que tá, do jeito que o mundo desse ódio excessivo por mulheres e crianças também. Então a gente precisa começar a ensinar nossos filhos desde sempre como se proteger. Aí acontece, tem uma fala dessa meio que sem contexto, sem um background por trás, e simplesmente tudo que parece que a gente construiu até agora é desmanchado. Tipo, então é isso que é educação sexual. E não é. É muito além disso, né? E, e a gente tem que tomar cuidado porque se a gente expor crianças muito novas a esse nível, vai sim trazer prejuízo para a vida adulta. Vai, tá? Eu não sei o que eu tô dizendo, é a ciência, tá bom? Vamos continuar de ver o vídeo dela. Pregando num boyzinho na praia de Ipanema. Nada disso. Na verdade, eu até entendo esse surto todo por conta da idade dela. Poxa, 12 anos ainda é criança. Só que assim, gente, vocês acham mesmo que a mãe dela chegou do nada e deu o vibrador pra... Vocês acham? Talvez tenha sido, mas assim, talvez não. Talvez tivesse um contexto por trás, já tivesse surgido o assunto. Por isso que quanto mais o tempo passa e mais tempo eu tô sendo mãe, eu vejo que nada tem receita mesmo. Daria um vibrador pra minha filha com 12 anos? Hoje em dia eu penso que não. Mas o negócio aqui, eu não sei como é que vai ser a Helena de 12 anos. Eu não sei como vai ser a Lívia de... Então, mas é aí que tá, sabe? É isso que tá, sabe? Realmente, ser mãe, ser a maternidade é uma experiência muito individual, né? Cláudia Raia, logicamente, tem uma classe social muito diferente da gente, né? Meros mortais aqui, pobretones. Mas, ainda assim, como disse, como do jeito que pode ter tido um contexto, do jeito que não poderia ter tido um contexto. E qual contexto exatamente você fala pro seu filho assim, toma um vibrador e você se vira? Sendo que, gente, é crime, tá? E eu pensei, a primeira vez que eu vi esse vídeo dela, eu pensei, isso beira a... Entendeu? Porque como é que você vai proteger a sua filha sendo que você tá expondo ela dessa forma? Seja, né, enfim, você expôs ela a esse negócio.
Sim, ela poderia ter explicado, ela poderia ter surgido do contexto. Só que você não dá ai, gente, você não dá um vibrador pra uma criança de 12 anos. Eu sei disso, gente, porque eu tenho uma prima. Ela tem 14 anos. E o tanto que os jovens, hoje em dia, você não consegue segurar eles, não tá escrito. Você pode prender o jovem dentro de casa. Fala assim, você não vai sair, não vai conversar com ninguém. Você vai pra escola, vai pra casa. Ele vai arrumar um jeito de fazer merda. E você não tem esse hábito de conversar, então pronto. Então pronto. Entendeu? Pronto. Porque o jovem tem esse negócio de que eu preciso crescer rápido, vou crescer rápido, vou. Aí você pega e entrega assim de mão beijada, de bandeja. Eu não acho que seja a melhor forma de fazer isso. Ainda mais com 12 anos de idade, entendeu? 12 anos, de 13, de 14. Mas se eu, como mãe, chegar no momento e sentir que tá na hora de abordar esse assunto, tá na hora de ir um pouco mais a fundo na educação sexual delas, eu vou. Porque uma coisa que o povo não entende é que Uma coisa é você mostrar um vibrador. Eu acho que outra coisa, até porque ela pesquisar assim o que que é um vibrador e cair no limbo da internet, vai ser muito pior, né? Aí ela vai encontrar coisas que não é só um vibrador ali. Mas você pegar e você dar é outra coisa. Dar o objeto para criança é outra coisa. Eu acho que é uma coisa totalmente diferente. Você mostrar como é que funciona, entender, fazer a criança entender ali na linguagem dela, no tempo dela. Beleza, super válido, mas você dar esse objeto para uma criança, acho que de maneira alguma você vai estar ensinando alguma coisa. Entendeu? Você não vai estar ensinando nada. educação sexual não é pra incentivar a fazer tchaca-tchaca. É pra prevenir que caia de Não é, mas quando ela fala isso em rede nacional, em rede nacional não, né, que foi em Portugal. Quando ela fala isso na internet, assim, na jogada, assim, dá a entender de que é. Entendeu? Dar a entender de que é. Que, ai, você vai se descobrir, vai descobrir o que você gosta. Mano, dá esse palito pra essa menina e trepar com outra pessoa. Dou palito. E eu digo isso porque fui adolescente. Eu fui uma criança curiosa. Eu fui. Entendeu? Dou palito pra você. Entendeu? cabeça nesse mundo como uma ignorante, sem saber de nada. Prevenir IST, prevenir gravidez precoce, prevenir abuso sexual e abrir portas para que haja conversa dentro de casa e que elas peçam ajuda se elas precisarem. Vocês pediram minha opinião é, não acho nada de terrível, principalmente quando a gente fala de Brasil, que anualmente 11 mil partos são feitos em meninas menores de 14 anos. Mas aí que tá, sabe? Não acho que seja certo você expor uma criança dessa forma, tanto na internet. Ai, gente. Ai, gente, eu. Então, expor essa criança na internet, ou no caso no programa que seja, e simplesmente não achar que isso vai ter um efeito estrondoso. Porque, gente, é crime, tá? É crime. Vamos primeiro começar aí, que crianças que venda de produtos mais 18 é mais 18, né? Você não pode. É tipo bebida, você não pode dar bebida para um menor de idade. Do mesmo jeito que você não pode dar um vibrador para um menor de idade. Você não pode. É crime. E a gente tem que começar a pensar no que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Isso vai trazer prejuízo sexual pra ele, que ele vai ter que correr atrás sozinho. Porque ele não vai ter como falar com você. Falar, entendeu? Lembra do dia que você me deu tal coisa? Pois é, isso fudeu com minha cabecinha. E agora eu preciso passar na terapia pra poder conseguir furunfar com o meu marido. Ou com o meu namorado, ou com a minha namorada. Não sei, entendeu? É um negócio, gente. Isso traz prejuízo sexual sério. A gente vai ver a opinião de profissionais mais tarde. Vamos seguir num outro vídeo que ela fez também. Porque eu acho que ela foi muito macetada no TikTok, assim, sabe? Tipo, o pessoal concordando, mas o pessoal também falando e tal. Eu acho terrível. Eu não concordo em nenhuma boas partes do vídeo dela. Eu acho que você falar que meninas. Que tem muitas meninas de 14 anos com gravidez indesejada, não é sobre isso. Não é sobre isso. Você dar um vibrador pra ela não vai impedir essas meninas engravidarem. De maneira alguma. Entendeu? De maneira alguma. Enfim, vamos ver outro vídeo. Você apoia ou não apoia? Gente, eu acho que o assunto ele é muito mais profundo que isso. O ponto que eu trouxe pra se pensar é que, seguindo uma linha de pensamento de como ela tá hoje em dia, não foi uma decisão, meu Deus, super mal sucedida, porque hoje em dia ela faz faculdade, ela não tá no OnlyFans. Ela não teve gravidez precoce. Apesar dela ter uma vida super pública por tabela, por conta da mãe dela, nunca apareceu em nenhuma polêmica que envolvesse atos libidinosos. Outra parte. Como eu disse, isso pouco tem a ver com o vibrador. Até porque ela pode não ter tido
uma exposição ao vibrador aos 12 anos, e mesmo assim ela poderia ter tido a... Ai, calma aí. Ai, cocei a perna. Tá no OnlyFans, ou tá fazendo atos libidinosos na praia com o marido, com o namorado, entendeu? Isso pouquíssimo tem a ver com a fato dela ter sido exposta aos 12 anos de idade. Pouquíssimo tem a ver, entendeu? Eu acho que essa fala no momento dela não foi nada a ver. Aí tem um comentário aqui que eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Não vou. Aqui eu vou... aqui, ó. A verdade é que as pessoas ficam mais chocadas com a fala da Cláudia Raia do que com tanto de adolescente grávida que tem no Brasil. Então, é aquele ponto que eu falei pra vocês. Isso não é educação sexual. Deixa eu explodir a cabecinha, assim. Gente, isso não é educação sexual. Eu sinto em lhe dizer pra vocês. Isso não é educação sexual. A educação sexual é muito além disso. É muito mais do que você saber se prevenir e prevenir IST. É muito mais do que isso. Isso não é educação sexual. E as pessoas ficam mais chocadas? Sim. Sabe por quê? Porque você não expõe isso, primeiramente, num programa, na internet, que seja. Mas você também não expõe uma criança de 12 anos a isso. Porque ela vai ficar curiosa em descobrir outras coisas. E se você não estiver disposta a explicar de forma correta, então pronto. Então pronto. E ela não engravidou na adolescência, ela não tá aí fazendo atos libidinosos na internet, que não sei o quê. E isso pouco tem a ver com o vibrador. Pouco tem a ver. Ela ter tido ou não exposição, pouco tem a ver. Até porque, como eu disse, a gente não sabe se ela tem algum prejuízo que ela está correndo atrás hoje em dia. E é bem provável que ela esteja, porque isso traz prejuízo pra criança, tá? Outra parada que eu duvido muito que a mãe dela tenha surgido com a piroca de borracha desse tamanho e entregue nas mãos dela, assim, do nada. Provavelmente existe um contexto por trás disso. Vai saber. E sabe por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vê o vídeo da Cláudia Raia, a gente vê a idade, poxa, 12 anos, caraca, a gente fica chocado. Mas parando pra pensar quem era a Isabelle de 12 anos, eu já tinha um comportamento super adultizado, com vontades e desejos super adultizados também. Eu não sei se vocês já se depararam com algum caso assim, mas na minha cidade eu tive conhecidas que precisaram ir pro hospital pra remover corpo estranho de dentro de si com 11, 12 anos, banana, cenoura. Então, assim, vai saber se a mãe não observou esse comportamento e tentou tapar o buraco. Então, mas isso pouco tem a ver com... Gente, isso pouco tem a ver com o vibrador. É mais um caso sobre conversa do que você expor uma criança a isso. É isso que as pessoas não querem entender. Que, tipo, não é você expor a criança a um vibrador e vai se investigar. Por mais que tenha um contexto atrás. É conversa. Você dar esse item pra uma criança não vai fazer dela entender o mundo, entender... então eu não posso engravidar. Não é sobre isso. É uma conversa. Não é você expor, você dar esse item pra criança que vai resolver o problema. As crianças enfiando as coisas no buraco que não deveria... Também não é dando um vibrador que você vai resolver. Não é, entendeu? Não é, gente. É conversando, é explicando, é entendendo onde que a criança viu isso, onde você viu isso, qual a sua curiosidade, deixa que eu te explico, deixo você entender. Mas não expondo a criança a esse objeto, entendeu? Não é, não é, não é. Ali da melhor forma possível. E aí, voltando pra responder o questionamento de vocês. E aí, Beli, achar certo ou achar errado? Gente, eu não acho nada. A Isabelle, mãe, hoje não daria um presente desse pra filha de 12 anos. Mas a grande questão é que eu não sei como vai ser a Helena de 12 anos, a Lívia de 12, 13, 14 anos. Eu mantenho meu posicionamento que a educação sexual é importante desde sempre. Que ela não serve pra incentivar a fazer coisas. Ela serve pra ensinar os nossos filhos a fazer as coisas que eles vão fazer de qualquer jeito, de forma consciente, de forma inteligente. Pra prevenir abuso sexual, pra IST, pra prevenir gravidez precoce. E volto a dizer que eu não acho nem certo nem errado, mas também não acho uma coisa terrível. Principalmente quando a gente fala de Brasil, que anualmente 11 mil partos são feitos em meninas menores de 14 anos. Isso sim, eu acho terrível. Você estava me macetando com a pergunta, Beli, mas... Enfim, já falei sobre esse negócio da gravidez e tal. Agora a gente vai ver... Eu vi o vídeo, depois desse vídeo, eu vi o vídeo da... Eu esqueci o nome dela, mas só lembro o nome da filha dela, da mãe da Andressa. Andressa é o nome dela, né? Eu acho que é Andressa o nome dela. Eu acho que o nome dela da filha dela é outra coisa. Mas a gente vai ver o vídeo da Andressa falando sua opinião dela sobre isso. Ai, gente, vou ter que recarregar a página. Criança de 12 anos, eu trouxe minha opinião, mas agora eu vou trazer a opinião de duas profissionais na área com embasamento. Eu tô falando mutado, não é esse vídeo não, tá? É esse daqui. Vocês viram que a Cláudia Raia falou que ela deu um...
pra filha dela quando a filha dela tinha 12 anos. Eu vi alguns vídeos falando sobre esse assunto, eu li alguns comentários que diziam: os meninos são estimulados precocemente a isso, são levados em casas noturnas, né, assistem conteúdos inapropriados e todo mundo aplaude porque, nossa, eles têm que ser machão, e as meninas têm que ser reprimidas por quê? E de primeiro contato, quando eu li esses comentários, eu fiquei pensando, é verdade, isso é toda uma hipocrisia, não é mesmo? Mas, gente, aí entra a importância de a gente não deixar a nossa opinião ser formada pela opinião dos outros, mas também não entrar sempre de cabeça fechada já com uma opinião formada e não deixar que a reflexão aconteça lendo diferentes pontos, diferentes perspectivas. Mas aí, gente, antes de gravar esse vídeo, eu refleti bastante sobre esse assunto, né? Pra ver qual era realmente a minha opinião e o que fazia mais sentido pra mim. E o que faz mais sentido pra mim é errado estimular precocemente isso nos meninos. Não é certo levar os meninos pra casa noturna com 12 anos pra garantir que eles não sejam gay. Não é certo, né, comprar revista Playboy pros meninos pra estimular a masculinidade dele aos 12 anos. Isso é sexualização precoce, isso é adultização precoce. E não é porque a gente já faz errado com os meninos que a gente tem que fazer errado com as meninas também. A gente tem que problematizar o que a gente já faz errado com os meninos. Eu acho que a sexualidade e o fato de explorar e entender o próprio corpo vai acontecer naturalmente, e isso deve acontecer, deve ser respeitado sem repressão. E isso deve ser construído desde quando eles são crianças pequenas, com educação sexual, diálogo e uma relação de confiança com os nossos filhos. Para que esse pré-adolescente ou adolescente não crie vários tabus em relação a coisas que são naturais, né, e não sinta nojo ou culpa quando isso acontecer. O veredito é, a puberdade ela vai acontecer tanto para os meninos quanto para as meninas. E quanto antes a gente entender isso, melhor vai ser para as nossas meninas, né? Porque elas vão ter uma relação muito melhor com o corpo delas e com a sexualidade delas, e uma saúde mental muito melhor também, porque tá tudo vinculado. Porém, nem um nem outro precisa de para que isso aconteça, precisa ser levado em casa noturna, precisa ter acesso a conteúdos inapropriados. Nenhum deles precisa de nada disso. Vocês viram que a Cláudia Raia falou que ela deu pra filha dela? Enfim, deu pra entender, né? Aqui, ó. Como eu disse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o comentário. E ninguém fala sobre as consequências do uso de vibradores sem orientação, que pode prejudicar ou causar dessensibilização da área. Sobre a penetração, a consequência também é ruim, pois altera a musculatura do canal precocemente. É um assunto muito delicado, porque envolve aspectos psicológicos e físicos que serão alterados de maneira precoce. Perfeito, eu diria. Adolescente tem desejos. Se não tiver um objeto apropriado, ela vai usar de outra coisa que dê certo. Então, aí que tá. 12 anos não é adolescente, tá? 12 anos não é nem pré-adolescente. Pré-adolescente. Pré-adolescência começa ali com os 13 e 14. Aí ali 15, 16, 17. Até mesmo um pouquinho dos 18 é adolescente, tá? Criança, 12 anos ainda é criança, tá? 12 anos ainda é criança. E nada, você dá um vibrador. Aí o povo não entende, que acaba meio que confundindo na cabeça das pessoas. Você dar, assim, um vibrador para uma criança, por mais que você tenha um contexto por trás, não substitui a educação sexual. A conversa, a explicação, não substitui. Entendeu? Não substitui. Tá, vamos... Aí ela fez um vídeo trazendo a informação de duas profissionais. E eu fui atrás do Instagram dessas moças e consegui achar. Então a gente vai assistir agora. Educadora sexual. E precisamos conversar depois de um falatório dessa semana de uma celebridade. Vibradores são brinquedos com prescrição médica, tá? Mas e quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador pra ela. Falei, vá se investigar. Vá saber do que você gosta. Está a educação. Mas é isso. Sim. Entendeu? Então, hoje... Gente, eu vou deixar o vídeo rodando. Eu já vi uma parte desse vídeo, um comecinho. Então eu vou pegar um cafezinho, tá bom? Fique aí com o vídeo. É prescrição médica. Isso não é mais invenção. Então, 17 vibradores é uma panóplia de vibradores. Claro, porque eu escolho o vibrador que eu quiser, dependendo do meu mood. A educação sexual, ela começa em casa, com as famílias ou responsáveis, e não na escola. A criança deve começar a ter contato com esse tipo de assunto quando ela começa a falar,
São os primeiros sinais e ferramentas de sobrevivência contra o abuso infantil. Prevenção de vulnerável, de estupro, de manipulação e principalmente pedofilia. Essas crianças entendem quando o pai e mãe é o responsável, que não pode tocar na vulva, não pode tocar no pênis, que aquela é uma região de limpeza única e exclusiva pelos seus cuidadores. E quando você as ensina, por exemplo, a gritar, quando o professor de natação, karatê, ou o amiguinho, ou o vizinho, ou a babá, qualquer um desses invade e começa a manipular sem o consentimento da criança. Afinal, ela não tem a maturidade de decidir o que é certo e o que é errado, e sim os responsáveis por ela, os tutores. A partir desse momento que a criança vai se desenvolvendo, existe o período de transição. O corpo muda, a cabeça também. As ideias religiosas, políticas, preferências alimentares, de vestimenta, de andar em tribo, por que não também de maneira corporal? Tanto é que a classificação conhecida como LGBTQIAPN+, não é feita antes dos 18 anos, justamente por uma flutuação. Depende, tá, gente? Porque existe criança trans, tá bom? Esse contexto dela, até porque tem muitas... É só um parênteses bem pequeno. Tem muitas letras do LGBTQIAPN+, que não é sobre sexualidade, e sim sobre como você se enxerga, como você é, sabe? Tipo, LGBTQIAPN+. Uma pessoa queer, existe criança queer. Existe criança trans, existe criança, entendeu? Existe, isso existe. Agora, sexualidade já é diferente de como você se identifica. Então, do mesmo jeito que a LGBTQIAPN+, é sobre a sua preferência, né? Com pessoas e tal, sua preferência sexual, que seja, mas também é sobre como você se enxerga. Então, tem sim criança trans, do mesmo jeito que também tem criança queer, e tem crianças e crianças, e a gente reprimir isso é a pior forma do mundo. Então, só nessa fala aqui, que eu acho importante a gente pontuar isso, porque depois as pessoas vão usar isso como forma de atacar pessoas LGBT, sendo que o intuito não é esse. E ela com certeza não deve estudar sobre isso. Eu não sei o conteúdo dela também. Pode ser que ela estude sobre isso, pode ser que esse seja o pensamento dela. Mas a verdade é que tem muitas siglas no LGBTQIAPN+, que não é sobre sexualidade. É sobre como você se enxerga no mundo, que seja, entendeu? Então é bom a gente botar esse parênteses aí. Flutuação de descobertas, de sentimentos, de emoções e a partir daqui a motivação sexual com alguém. Nessas preferências eu posso ensinar de maneira gradativa, paulatina, de acordo com o que o outro me traz. A criança ela tem uma dúvida. Com o tempo ela te responde, daqui a 2, 3 dias, 2 semanas ela traz uma outra dúvida, porque ela vai conectando informações internas, informações externas com livros, mídias, escola e amigos. Essas descobertas elas precisam ser conversadas de acordo com o mundo que está ali e não através dos acessórios sexuais. Lembrando aqui 2 pontos. Número 1, no Brasil, o direito em relação à exposição de assuntos relacionados ao pudor, à sexualidade abaixo de 14 anos pode configurar uma vulnerabilidade. E acessórios sexuais, sex shops só podem e devem ser vendidos acima de 18 anos. A nossa bonita falou que foi uma prescrição médica. Bom, ela não está de todo errado, mas não para a faixa etária da própria filha. O uso de acessórios sexuais como vibradores, óleos, massagens, posições, literatura, filmes, podcasts, isso tudo faz parte de um conjunto de saídas e estratégias para uma erotização para adultos, onde existe uma maturidade, uma consciência e uma idade legal para que possa usufruir. O adolescente em si, por volta de 12, 14 anos, ele tem que ter a conversa base, meninas, sobre a menstruação, meninos sobre a ejaculação e vice-versa. Meninos precisam entender que mulheres menstruam, possuem cólicas, corrimentos, mudanças de humor, labilidade emocional, ora ela chora, ora ela se irrita. E os meninos também precisam entender que elas podem gestar, engravidar. É quando você introduz o assunto de relação sexual. A depender do que chega de lá para cá, você pode aprofundar sobre sexo oral, sexo anal, sexo com penetração e principalmente métodos contraceptivos. Preservativo, métodos hormonais, métodos de longa duração, porque adolescente, a gente pressupõe que ela não tem uma adesão a métodos de comprimido, onde ela tem que ter uma regularidade. Gente, abrindo outro parênteses aqui. Uma vez eu vi um comentário da Andressa, do vídeo que eu mostrei pra vocês, dela falando
uso anticoncepcional hormonal. Existe muito anticoncepcional hoje em dia que não é esse estardalhaço todo que o povo põe na cabeça de que, é uma bomba de hormônio. Não. De adolescente tomando anticoncepcional por N motivos. Às vezes para prevenir uma gravidez realmente desejada, às vezes por conta de outro problema ginecológico. E a gente esquece que anticoncepcional não é somente para não engravidar, mas também para pessoas com ovário policístico, pessoas com muita cólica. Aí a gente esquece disso. Tem adolescente tomando anticoncepcional, sim. Só que não vai ser tipo, a mãe pegou e deu. Acontece e não deveria acontecer. Mas aí leva no médico, o médico prescreve, vê como é que funciona, vê se tá dando certo, prescreve outro, vai fazendo teste até resolver o problema. Entendeu? Gente, porque eu sou uma pessoa que sofro muito de cólica. Tanto que eu tomava anticoncepcional por conta disso. Não era nem medo de engravidar. Só um pouquinho, assim. Mas era por falta de que eu sentia muita cólica. Muita cólica a ponto de vomitar de dor, a ponto de não conseguir me levantar. Isso não é normal. Então eu tinha que ir no médico, o médico prescreveu um anticoncepcional. Eu usava por conta disso. E foi tipo assim, uma bênção na minha vida. E em nenhum momento eu pensei, nossa, eu vou engordar e que não sei aquilo, porque a dor era 1000 vezes maior que esse tipo de pensamento, sabe? Então a gente tem que lembrar de que existe sim adolescente tomando anticoncepcional e por N motivos, não somente pra não engravidar. Aí eu vi o comentário dela, ela falou assim, nem entender. Falou alguma coisa do tipo, expor os adolescentes a uma bomba de hormônios. Existem muitos anticoncepcionais que são específicos para adolescentes que não têm a quantidade de hormônios que tem normalmente. Lógico, depende muito do caso do adolescente e tal, depende muito do caso. Mas existem muitos anticoncepcionais hoje em dia que não tem essa bomba de hormônios que eu acho que tem, sabe? Porque eu vejo muita mulher, muitas pessoas, né, no geral, demonizando o anticoncepcional porque engorda, porque incha. Sendo que são anticoncepcionais e anticoncepcionais. Talvez na sua época que você tomava, antigamente, fosse assim, não fosse uma bomba de hormônios. Mas hoje em dia a tecnologia avançou muito e existe muitos anticoncepcionais que não fazem isso, ou que dão o menos possível de consequências pra você. Consequências por causa de tomar. Entendeu? Então vamos tirar um pouquinho esse pensamento de que é uma bomba de hormônio, porque às vezes não é. Não são todos que são, tá bom? Da mesma forma, as meninas precisam entender as necessidades do sexo oposto, que meninos possuem a necessidade de urinar e a ereção do pênis, que eles possuem um desejo diferente, até onde eles podem chegar. Isso tudo muito misturado, muito caótico na cabeça de uma adolescente, que ainda está se separando e se entendendo como utilidade no mundo. Mídias, reportagens, redes sociais, a gente não vai conseguir frear. Esse papel de educação sexual, ele começa dentro de casa. Agora, se eu, pai e mãe, não consigo ou não estou bem com a minha própria sexualidade, ou eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas barreiras, muito provavelmente eu não vou conseguir exercer esse trabalho de uma maneira efetiva. É aqui que existe o papel de alguns ginecologistas, alguns pediatras e alguns urologistas de fazer essa primeira acolhida, essa primeira conscientização aqui dentro do consultório. E não, a gente não prescreve acessório sexual, principalmente vibrador, para adolescentes. Me chamo Sabrina Forte. Deu pra entender mais ou menos, né? Mas vamos de outra opinião profissional também, tá bom? Vamos lá. Cadê? E quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador pra ela. Falei, vá se investigar. Vá saber do que você gosta. Esta é a educação. Mas é isso? Sim. Muita gente me mandou esse vídeo pedindo para eu comentar e dar um posicionamento, né? Então, primeiro eu quero dizer para vocês que sim, eu não acho que seja adequado entregar um vibrador para uma criança de 12 anos. O foco da educação sexual e da formação da sexualidade na infância é a afetividade e não o erótico. Então, na minha percepção, sim, entregar um vibrador para uma filha de 12 anos é uma forma de erotização e que pode causar até confusão na mente da criança. E muitos agem de diversas formas no que se refere à educação sexual das crianças porque eles não têm conhecimento, porque julgam que estão dando informação, que estão educando, que estão fazendo o melhor. Só que eu quero deixar aqui para vocês outra reflexão. Muitos pais, inclusive até também profissionais, estão cometendo erros bruscos
básicos no que se refere à sexualidade infantil e prevenção ao abuso sexual. Muitos sexualizam, erotizam, fazem sexo no mesmo ambiente que a criança está, colocam a criança para dançar músicas sexualizadas, colocam roupas que adultizam a criança, não sabem responder perguntas de sexualidade que a criança faz, deixam as crianças na internet sem supervisão, sendo que a internet é o paraíso dos pedófilos e ainda um lugar de muita erotização, inclusive pornografia. Não sabem agir quando a criança toca em suas genitálias, não sabem agir diante de jogos sexuais infantis, diante de suspeita de abuso sexual ou quando a criança relata abuso sexual, enfim. É muita falta de informação, gente. Portanto, a gente precisa fazer essa reflexão. Quais erros na educação sexual, emocional e prevenção ao abuso que eu estou cometendo com crianças e adolescentes? E o caminho, gente, é o conhecimento. As famílias precisam de orientação, as escolas, igrejas, as instituições que atuam com crianças e adolescentes precisam de informação. E quem vai dar essa informação para eles? Os profissionais capacitados. Portanto, se você é profissional e deseja se capacitar realmente, de fato, para atuar com educação sexual, emocional e prevenção ao abuso, vem comigo, leia aqui a legenda e veja a grande oportunidade. Enfim, gente, deu pra entender mais ou menos, né, o negócio. Enfim, é isso, eu acho que deu pra entender mais ou menos a minha opinião e como isso funciona e tal. Eu acho que eu trouxe bastante informação didática aqui. Eu espero de verdade que tenha conseguido trazer o suficiente pra vocês. E é isso, eu acho que eu já dei minha opinião e eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um gostei. Se inscrevam aqui no canal. E eu vou tentar postar esse vídeo hoje. Eu espero que não dê nada de ruim, porque acho que eu vou ficar muito tempo editando ele. Ai, Deus, me proteja. E é isso. Fazer o quê, né? Seguimos em frente. Fazer o quê? Tchau, tchau.